permutação com repetição. É basicamente a mesma ideia da permutação sem repetição. A diferença é que agora você vai ter elementos repetidos. E, é claro, isso daqui continua sendo muito importante, a ordem importa, e da mesma forma que a gente já tinha falado antes, eu vou trabalhar com todos os elementos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a palavra casa. Vamos trabalhar com o número de anagramas da palavra casa. O que é número de anagramas? São quantas palavras que eu consigo formar a partir dessas 4 letras, independente dessa palavra fazer algum sentido ou não. Só para ficar mais interessante, a gente pode pensar no seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui a palavra casa, eu vou ter um A azul e um A verde. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, vou trocar o S e o C de lugar só. Então, vou manter o A azul, vou manter o A verde. Concorda que eu tenho um novo anagrama? Vamos pegar um outro caso, por exemplo. Eu posso ter, sei lá, o A azul, o C, vamos deixar o S aqui no final e o A verde aqui. Eu tenho mais um anagrama, certo? Agora, vamos pegar, por exemplo, esta palavrinha e vamos fazer isso aqui, ó. Vou pegar o A azul e vou trocar com o A verde. Teoricamente, se este primeiro A, o A azul, for diferente do A verde, eu tenho aqui 2 casos. Deixa eu só fazer de outra cor aqui. Eu teria aqui 2 casos diferentes, 2 anagramas ou 2 palavras, né, diferentes. Só que A verde e A azul é o mesmo A. Portanto, essas 2 palavras aqui, esses 2 anagramas, são anagramas iguais. Ou seja, se a gente fizer simplesmente um P4, ou seja, uma permutação de 4 elementos, que é um 4 fatorial, que a gente já viu que dá 24, nesses 24 elementos, eu vou estar incluindo esses 2 casos aqui, separadamente. Eu vou considerar que este caso de cima é diferente do caso de baixo. Então, eu teria aqui um caso, 2 casos, 3 casos, 4. Aí eu vou ter o 23º e o 24º caso, por exemplo. Tá? Só que não é a situação, né? Na verdade, este A e este A são exatamente iguais. Então, a gente precisa dizer não, né? A gente precisa calcular quantos anagramas diferentes que a gente vai ter. Ou seja, a gente precisa eliminar essas situações em que eu troquei só os As de lugar. Mesma coisa seria aqui, ó. Colocar o C, o S nessa posição e trocar esse A azul por esse A verde. Eu preciso eliminar essas situações. A fórmula para a gente fazer isso é essa aqui, ó. Olha como é fácil. Então, vamos lá. A gente vai fazer a seguinte permutação. Quantos elementos que eu tenho? Eu tenho 4 elementos, são 4 letras. Então, vamos colocar aqui um 4 fatorial. Tá? Como se fosse uma permutação sem repetição. Só que agora eu vou dividir pelas repetições. Então, por exemplo, a gente não tem o A aparecendo 2 vezes. Portanto, eu vou dividir por 2 fatorial. Como que a gente faz essa continha? Seria 4 vezes 3 vezes 2. Vou parar aqui no 2, 2 fatorial, para poder simplificar com esse 2 de baixo. Quando você simplificar aqui, a gente vai ter um total de 12 anagramas. Tá? Vamos supor uma outra situação. Eu vou pegar aqui umas letras só para a gente ilustrar mesmo, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma palavra assim, ó. A, B, C, 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 D, 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 D. Ok? Quantas letras eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Então, a gente teria aqui 10 fatorial, que são 10 letras. Só que aí eu tenho que dividir pelas repetições. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? O A não apareceu aqui 2 vezes? Eu vou dividir por 2 fatorial. O B apareceu uma vez só, então deixa ele quieto. O C apareceu aqui
3 vezes. Você vai dividir também por 3 fatorial. E o D apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Então, você vai ter que dividir por 4 fatorial. Aí, você vai fazer esta continha para descobrir quantos anagramas diferentes dessa palavra aqui você consegue formar.